Fala pessoal, seguindo com a ótica, agora por meio de algumas aplicações. E nós começamos as aplicações pensando na ótica da visão. Observe aqui o globo ocular. A função dos olhos é pegar a luz e transformar em impulsos elétricos, que é o que o cérebro consegue distinguir. A luz ela entra aqui, ó, pela pupila. A pupila regula a quantidade de luz que vai adentrar aos olhos. Pupila dilatada entrando grande quantidade de luz, pupila contraída entrando uma quantidade menor de luz. Isso é chamado de adaptação visual. Aí a luz entra e atravessa, que é o cristalino que é a principal lente dos olhos. O cristalino é uma lente convergente. E o cristalino, por meio dos músculos ciliares, quando os músculos ciliares trabalham, o cristalino tem um foco ajustável. Isso é chamado de acomodação visual. Para um olho emétrope, uma visão sem nenhuma anomalia, nós temos que a imagem deve ser formada lá no fundo dos olhos, na retina. Eu vou até destacar aqui, ó, a retina. Então a imagem tem que ser formada sobre a retina. A retina que é uma região rica em células fotossensíveis, os cones e os bastonetes. Os cones responsáveis pelas cores, os bastonetes pelo preto, pelo cinza. Aí a imagem é formada aqui sobre a retina e por meio dos nervos ópticos, os impulsos elétricos são enviados para o cérebro. Ainda para um emétrope ele enxerga objetos a partir de uma distância de 25 centímetros. Então, se eu pego a minha caneta e eu posiciono ela a 25 centímetros, eu enxergo ela com nitidez. De repente, se eu já posicionar a 20, já fica um pouco embaçado. Então, o ponto próximo de um olho emétrope é 25 centímetros. E o ponto remoto, a distância mais afastada que se pode enxergar a partir de um olho emétrope, é o infinito. Então, para um emétrope, o ponto próximo é igual a 25 centímetros e o ponto remoto é igual ao infinito. Mas nem todo olho é emétrope. Temos os olhos amétropes, as ametropias. Uma das ametropias mais conhecidas é a miopia. O olho míope, ele forma a imagem antes da retina. Aqui, ó, a imagem formada antes da retina. O portador de miopia, ele enxerga mal de longe. Para corrigir a miopia, deve-se usar uma lente divergente. Aqui, ó, a lente divergente, uma lente bicôncava. Nesse caso aqui, uma lente bicôncava, mas qualquer lente divergente vai fazer a correção do olho míope. E se é uma lente divergente, o foco é negativo, portanto a vergência negativa. Uma outra ametropia muito conhecida é a hipermetropia. Na hipermetropia, a imagem se forma depois da retina. Aqui, ó, a imagem se formou depois da retina. O portador de metropia enxerga mal de perto. Para corrigir a hipermetropia, deve-se utilizar uma lente convergente, portanto, foco positivo e vergência positiva. Nós temos outras ametropias. Aqui, ó, a presbiopia. A presbiopia é também chamada de vista cansada. Ela acomete indivíduos acima aí de 40, de 50 anos, onde há um enrijecimento do cristalino e aí o foco já não é mais ajustável. A presbiopia, ela é corrigida de maneira muito similar à hipermetropia, ela é corrigida por uma lente esférica do tipo convergente. Repetindo, a presbiopia, de maneira similar à hipermetropia, é corrigida por uma lente convergente. De repente você conhece alguém aí já de idade, o teu avô, por exemplo, ele vai fazer uma leitura e ele tem que esticar o objeto, esticar o braço para que ele consiga fazer a leitura. Ele não enxerga bem de perto. Isso é causado devido ao enrijecimento do cristalino, que é a principal lente
do globo ocular. Temos também o astigmatismo. Veja que no astigmatismo a imagem ela é formada lá na retina, mas ela é distorcida. O portador de astigmatismo tem a sua visão corrigida por meio de uma lente cilíndrica. Nós estamos estudando as lentes esféricas. Então, aqui no astigmatismo, apenas citamos que a anomalia é corrigida por meio de lentes cilíndricas, não são lentes esféricas. Não é convergente, não é divergente, é uma lente cilíndrica. Seguindo para os instrumentos ópticos, nós temos a lupa que tem como finalidade ampliação. A lupa é uma lente que vai ampliar a imagem do objeto. Para isso, o objeto deve estar posicionado entre o foco e o centro óptico da lente. Temos também os microscópios compostos, que são formados por duas lentes convergentes. A objetiva, que está próxima ao objeto, que está voltada para o objeto, e a ocular, que está voltada para os olhos. O aumento total do microscópio é dado pelo aumento da objetiva vezes o aumento da ocular. E para finalizar, nós temos as lunetas astronômicas, que também são formadas por duas lentes convergentes, a objetiva e a ocular. O aumento da luneta é dado pela razão entre o foco objeto e o foco ocular. Continue estudando por meio dos exercícios. Bons estudos e até o futuro!